Irmã, se eu fosse você, eu não julgaria o que você está passando e enfrentando agora de dificuldade, de negatividade, de problemas, como se fosse o final de tudo. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. A esperança, ela pode mudar tudo. A palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo diz que a nossa esperança é Jesus. Se eu fosse você, eu ficava até o final deste vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus muito forte que pode mudar o destino da qual você está criando, ou até mesmo que o diabo está tentando convencer você de que o final vai ser ruim, de que a sua vida vai se resumir a estes problemas, a essas adversidades, a esses pecados, às enfermidades, aos problemas financeiros, a um fim de um relacionamento, a um bom trabalho que você tinha com um ótimo salário que agora vai se resumir à miséria e à pobreza. Não acredite nisso. Acredite em um futuro melhor. Acredite no que a palavra tem para você. E eu quero trazer algo de Deus muito forte e também orar por você. Graça e paz, amados. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui numa série de ministrações e de orações também. São 91 vídeos por causa do número 91, dos Salmos 91. São 91 dias de oração, de palavras, de profecias pessoais, profecias bíblicas, e hoje eu quero trazer algo do coração de Deus para a sua vida, para que você tenha esperança, para que você persevere, para que você saiba que o futuro que Deus tem para você é um futuro de bênção. Como eu disse, não julgue o que você está passando hoje, agora, neste momento, como o final, porque nós devemos julgar algo ou até mesmo alguém quando chega o fim da vida, pois enquanto há vida, há esperança. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar esta série de ministrações, de oração, de palavras e outras também que nós temos aqui no nosso canal. Faça isso agora. Também já marque o seu joinha, já marque o seu gostei, deixe o seu like. Eu já quero convidar você para a gente orar juntos aqui. Nós vamos orar os Salmos 91 e eu quero que você ore comigo com fé. E logo após, eu quero trazer essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Deus tem milagres para você hoje. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes
a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus fale com você neste dia de hoje. Hoje é mais um vídeo dessa série. Antes de entrar já na palavra aqui, deixa eu te dar algumas explicações. Se você quer encontrar os outros vídeos, os vídeos anteriores dessa campanha, você vai acessar o primeiro link aqui nas descrições, tá bom? O primeiro link está escrito assim, ó, playlist desta campanha, aí tem entre parênteses, tá? Esse entre parênteses tem o nome da campanha, Salmos 91. Aí tem um link grande na frente. É só você clicar. Clicou nesse link, você vai ver a playlist, todos os vídeos. Hoje é o 16º dia. Faz dias que eu não coloco, mas na edição vai aparecer para você. Você vai ver que sempre o início vai ser o mesmo. Poderosa oração dos Salmos 91. E no final, aqui no canal principal, né, que é o canal Apóstolo Eliseu Lustosa, que estou colocando principal dessa campanha, né? Para você saber, e assim também nos demais canais que a gente está postando, para você saber qual é o vídeo que você parou, sempre você vai olhar na capa do vídeo, como vai aparecer nessa animação. No canto superior vai aparecer a numeração, então você tem que decorar a numeração. Não vai pelo título não, que você se perde. As capas serão iguais, mas aqui a numeração, eu já olhei pelo meu celular. Dá para ver nitidamente pela capa o númerozinho aqui em cima, tá? Então você vai ver pelo número. O número 1 eu assisti, o 3, o 4, o 5, o 10. Você vai encontrar pela numeração na capa do vídeo. Aí você, clica e você vai saber qual é o que você assistiu, qual o que não é, o que falta você assistir, tá bom? Para você não se perder, para facilitar. Porque são 91 oração, palavras diferentes da outra, então é difícil você saber. Mas se você estiver acompanhando diariamente, você não se perde. É fácil, tá? E fica ligado, tá tendo mais conteúdo aqui no canal. E tá vindo novidades aí. Fica ligado aí, tá bom? Já marcou o joinha nesse vídeo? O gostei? Já deixou o like? Faz isso agora antes de você dar continuidade aqui juntamente comigo. O nosso texto de hoje é um versículo muito conhecido de todo mundo, que é Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo de número 8, tá? Que o texto diz o seguinte, deixa eu ler aqui nessa Bíblia aqui. Olha só.
é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, o começo das coisas. É melhor o fim do que o começo das coisas, tá? É melhor o longânimo do que aquele que tem um coração altivo. Basicamente, o que nós queremos desse versículo é o princípio, que diz o seguinte: é melhor o final das coisas do que o seu começo. Eu quero trazer algo de Deus para você que talvez começou ruim, começou errado, começou tendo falhas, começou de uma forma negativa, de uma forma ruim em alguma área da sua vida. Ou até mesmo pode ter começado bom. Ó, pastor, é um relacionamento, comecei tão bem com essa pessoa, mas no meio embaraçou, dificultou. Pastor, quando eu comecei, eu tinha saúde. Hoje, olha como é que está. A questão é que o inimigo, o diabo, ele quer convencer as pessoas, e é contra isso que eu quero pregar hoje. Ele quer convencer as pessoas de que é o final. É o ponto final que ele quer colocar. E esse ponto final é derrota, é fracasso, é humilhação. Então eu já começo a profetizar para você. O ponto final, quem coloca é Deus, não é o diabo. O ponto final não é o médico que vai te dar um diagnóstico. O ponto final não é o que o marido pensa, não é o que a esposa pensa, não é o que os parentes pensam, é o que Deus vai fazer. O ponto final não é o que as circunstâncias, a pandemia, os prejuízos, hoje que você vive, portas fechadas. O ponto final não é isso. Ou o ponto final não vem disso. O ponto final vem de Deus. Ele é quem vai determinar. A palavra do Senhor diz que Ele pode... Salmo 126, Ele restaura a sorte. Restaurou a sorte de Sião. Ele pode restaurar a tua sorte. Nós vamos falar sobre sorte aqui. O final das coisas é melhor. Sabe por quê, irmãos? Eu até anotei uma frase aqui. Deixa eu pegar meu esboço aqui. Abre o seu coração para Deus falar. Eu anotei uma frase assim: o fim é melhor porque traz o amadurecimento, traz capacitação, traz habilidade. O final nos deixa experiente. Então você tem que aproveitar essa existência, essa vida, e tudo que você está passando agora. Pode ter começado bem, pode ter começado ruim, mas isso não vai determinar o fim. Quem determina o fim é o próprio Deus. E se você está com Ele, e se você busca Ele, e se você está clamando por Ele, então confia. Jeremias diz que os pensamentos que Ele tem sobre mim e sobre você são pensamentos de paz e de prosperidade. Mas o inimigo tem bombardeado a mente de muitos, a alma de muitos, com ansiedade, com preocupação, com nervosismo, com más notícias. E às vezes são coisas que são fatos. Está acontecendo, pastor. Estou aqui, estou sentindo uma dor. O sintoma está aqui. Não importa. O som que a dor causa, o som que vem trazendo a notícia ruim, o que eu ouço falar, o que eu vejo, o que acontece, eu tenho que crer contra toda a esperança. Abraão, ele creu contra a esperança. Quando não tinha mais esperança, ele acreditou ainda. Você está me entendendo? Porque no final, Deus, ele vai surpreender você. E você vai viver. A minha oração hoje é para que você viva isso. O final de Deus. O final dessa vida, dessa existência, é apenas o começo de uma vida nova, uma vida eterna, uma vida no céu, uma vida gloriosa.
Mas não quer dizer que você, que está nesta existência física, hoje, nessa realidade, tem que sofrer e não desfrutar de coisas boas que Deus tem para essa existência. Você tem que desfrutar. E muitas dessas coisas você tem que batalhar para vivê-las. Você tem que buscar o Senhor para passar por essa existência e fazer como lá em Apocalipse diz, ao que vencer. E tem muita gente, irmãos, que não luta, então ele não vence. Deus, ele está despertando você para você crer que o que você está passando pode ser um começo ruim, pode ser o meio que está dificultoso, problemático, errado ainda, mas a nossa oração é para que o Senhor projete você para um futuro de bênção, um futuro de milagre, um futuro de transformação. É melhor o fim do que o começo. Você pode ter começado mal, mas você vai terminar bem, em nome de Jesus. Talvez esse início, pastor, estou num casamento. O começo pode ter sido labuta, problema. Este começo, este meio está assim. Mas Deus vai te dar respostas. E até o final não vai continuar assim. O final vai ser de triunfo, de alegria, de bênção, de vitória. A gente sabe, dentro da Bíblia, que muita gente passou por problema e dificuldade. O que o salmista Davi dizia? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo. Posso passar, mas como Ele está comigo, o meu final quem determina é Ele. É muito forte o que eu tenho para você aqui. A palavra fim, no hebraico, é a palavra akerit, tá? Que significa a parte posterior, ou seja, logo após. Significa aquilo que vem. Significa o futuro. E olha aqui, ó, o ponto final. O fim é o ponto final. A parte mais remota. Interessante, né? Talvez você está vivendo na sua vida a área, a fase, o período, a parte mais remota, mais dificultosa, mais complicada da sua vida. Mas o final, depois disso daqui, o final, quem dá a palavra é o Senhor. A Bíblia diz que o homem pode fazer projetos, mas a última palavra vem dele. Você pode gerar projetos no seu coração, desejar, mas no final quem determina o que vai acontecer é o próprio Deus. Então, significa o fechamento. Quando se fala de cumprimento, o final é a outra extremidade. Você está aqui, ó, o começo é aqui, mas existe uma outra extremidade. Você talvez está no meio, no percurso, no período. A outra extremidade, quando você chegar no final, você vai fazer como Moisés e os milhões de hebreus. E como Miriam. Lembra? Quando atravessaram aquele mar. Olha a extremidade, lá na outra ponta do mar vermelho. Estava esperando lá. O que, pastor? Uma festa. E você vai dançar. Você vai cantar. Dançar e cantar e se alegrar. Porque na outra extremidade do mar estava um ambiente seguro, distante de Faraó, distante dos cavalos e dos cavaleiros que estavam vindo com ódio. O que Faraó representa? O diabo com seus demônios. Na outra extremidade que Deus vai te levar lá. Você pode hoje estar passando o mar vermelho de problemas e dificuldade, um mar de dificuldade. Na outra extremidade é que Deus vai pôr o ponto final e começar a reescrever uma nova história. Então não pense que é o fim o que você está vivendo agora. Não deixe o diabo te convencer que é o fim. Não deixe.
Esses dias atrás aqui, há 2 dias atrás, no 14º dia, hoje é o 16º, eu preguei sobre o galho seco. Galho seco, quem olhava, não, está morto, é o ponto final. Não é. Com Deus ele pode ressuscitar e florescer. Olha quantas mensagens proféticas eu tenho trago para você. Irmãos, até o final deste propósito, Deus vai fazer muita coisa na sua vida. E todas essas palavras proféticas eu tenho orado e falado, Deus, fixa isso no coração de cada pessoa que está assistindo e que eles vivam esta realidade espiritual. Por mais que as circunstâncias, as dificuldades, os problemas estão afligindo você, dificultando, né? Querendo fazer você desistir, não é o ponto final. A palavra princípio ou começo é a palavra hebraica Resit, que significa início, começo, primeira escolha. É interessante essa palavra primeira escolha, porque fala de decisões que a gente toma pela primeira vez. Isso traz uma ideia de que uma falta de experiência, né? Muitas coisas você está vivendo hoje porque você não tinha experiência e você tomou escolhas erradas. E essas escolhas erradas te levou a um destino incerto, errado. E talvez você carrega muitas culpas na sua alma, no seu coração, de percas, prejuízos, coisas que você perdeu, coisas que você errou. E você se culpa hoje, não se culpe. Quem determina quem você vai ser amanhã ou o que vai acontecer amanhã é o Senhor. O dia de amanhã pertence a Deus. Ele vai determinar. E se a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, a única coisa que você tem que fazer para se encaixar nesse versículo é amar o Senhor. Porque se você amar Ele, a Bíblia está dizendo que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E mesmo que essas coisas começou errado. Pastor, eu não tinha experiência, tomei essa decisão, fiz essa escolha primária e errei. Infelizmente, caí no laço, caí numa armadilha. Deu errado, deu ruim, como a gente diz hoje, né? Deu ruim. Não se preocupe, não se culpe, não se penalize mais a partir de hoje. Deixa o Senhor remover essa culpa da sua alma. Você errou com alguém, você errou com a circunstância, você errou consigo mesmo. Se permita ser curado. Se permita ser curada, irmã. É inerente do ser humano errar, falhar, porque nós não sabemos de tudo. Não vista essa capa de santidade e de uma pessoa que não erra, de perfeccionismo, porque o único perfeito é Deus. O único que não falha, que não erra, é o Senhor. Eu e você, nós estamos num processo de amadurecimento e de crescimento diário. Então, errei, tá, vou me levantar, vou me reerguer, vou me reestruturar. Porque o final, quem vai decidir aonde eu vou chegar, primeiramente, é as minhas escolhas, a minha decisão. Mas quem vai determinar é Deus. Se eu amo Ele e se eu quero também chegar até um final bom, eu tenho que amá-lo e obedecê-lo. Jesus disse que não tem como você falar que ama Ele e não obedece. João capítulo 14. Porque ele diz, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Então não adianta só o amor para com Deus também, é como eu sempre tenho dito, tem uma ministração aqui que eu falo de 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor, que o amor é muito mais do que um sentimento, é um comportamento, é uma atitude que eu tomo. Se me amares, guardarei os meus mandamentos, vocês vão me obedecer. Tem muita gente que fala que ama Jesus, que ama Deus, mas não obedece. Honra com os lábios, mas no comportamento, na atitude, desonra.
talvez até dentro da mente, com as intenções de desonra. Com os lábios é fácil, com atitudes que eu quero ver. Então, são primeiras atitudes, tá? Esse termo, reshit, veio do termo hebraico também rocha, tá? Rocha que significa cabeça, liderança. Significa primeiro lugar, primeiro na ordem, primeiro na posição, primeiro tempo. Olha só, primeiro tempo. Lembra-se do jogo de futebol, né? Tradicional do Brasil. Talvez você está disputando aí na sua vida o primeiro tempo. E eu digo até mais, como ditado nosso ditado aqui, você pode até estar nos 45 minutos do segundo tempo. O juiz não dá um acréscimo. Deus pode acrescentar na sua vida e virar o jogo. Ô glória! Cadê o glória a Deus aí? Ele vai virar o jogo. Começou ruim, começou perdendo, mas no final você pode ganhar, porque você está com Ele. O segredo é Ele. O segredo é o seu relacionamento com Ele. É a sua fé, a sua confiança que você tem nele. Não é as suas qualificações. Você erra, você é falho, você é pecaminoso muitas vezes. Você é pequeno perto do destino grande que Ele tem. Mas Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele te honrará, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu anotei aqui para a gente finalizar essa palavra e eu quero que você tome posse. Jó, é lógico, não tinha como eu correr, porque quando eu anotei a palavra akerit e reshit, que é fim e começo, estas mesmas palavras se encontram no livro de Jó. Jó 42, versículo 12, que diz assim: e o Senhor abençoou o último, o fim, o último estado de Jó mais do que o primeiro. São as mesmas palavras, o último e o começo, ou o primeiro. São as mesmas palavras para fim e para princípio, ou seja, para fim e para o começo, tá? Então, se o Senhor fez essa reviravolta, se o Senhor deu um acréscimo nos 45 do segundo tempo e mudou a história de Jó, Ele pode fazer na sua vida também. Quando Jó pensava, imaginava, quando os amigos dele apontavam e diziam: não, acabou, para você não tem mais jeito não. Esta lepra é o ponto final. Acabou para você. Você perdeu tudo, Jó. Você está falido, você está derrotado, você está doente. Até a sua esposa mandou você embora. Ela nem está aguentando ver você assim. Acabou. Não era o ponto final. O ponto final Deus colocou, foi na enfermidade, foi na crise financeira, e Ele pôs um ponto final e depois a Bíblia vem dizendo no versículo 10 de Jó 42, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Tá? Essa palavra cativeiro tem várias traduções do hebraico para o português, porque é muito mais do que uma palavra, são expressões, tá? A palavra sebut, que é cativeiro, olha aqui, irmão, por isso que é tão difícil o português, porque é muitas interpretações e traduções, e tem coisas que eles vão interpretar, tanto no grego como no hebraico, que às vezes não tem uma palavra em português, ou até em outro idioma, que venha se qualificar como apta para ser traduzido. Aí eles põem o que mais se aproxima. Porque esta palavra sebut, ou seput, tanto faz a expressão, significa também sorte. Aí eles vão usar o quê? E Deus mudou a sorte de Jó. Também pode ser fortuna. Olha aí. Deus, Ele restaurou a fortuna de Jó. Ou seja, tudo que Jó tinha antes. E Ele restaurou essa fortuna dele diferente. Sabe como? Dando em dobro.
tudo quanto ele possuía antes. Eu anotei que essa palavra em dobro, né? Mishiné, significa cópia, ou uma segunda cópia. Significa segundo, significa 2 vezes mais, tá? Significa o segundo posto, uma segunda ordem. Olha que interessante. Quando Deus dá em dobro, Deus está dando uma segunda ordem. A primeira ordem veio, ele estava bem, estava próspero, né? Aí é o começo, o início, ele estava bem, ele estava próximo, perdeu tudo. Acabou com tudo. Ficou na derrota, na miséria. Mas Deus vem dar uma outra ordem, uma segunda ordem. E essa segunda ordem duplica tudo quanto ele tinha antes. Em dobro. Ou glória, é isso que vai acontecer na sua vida. Significa uma repetição, significa uma duplicata, uma segunda ordem. É interessante que eu sempre falo aqui nas orações, às vezes, a repetição satânica, maligna, um ciclo, né? Assim como tem ciclos de maldição, de derrota, de fracasso, há ciclos de bênção. Deus trouxe um ciclo de bênção, Jó se tornou um homem mais rico que havia na face da terra na época. Veio esse ciclo, ele estava fluindo nesse ciclo de vida. Entrava ano e ano, período e período, e ele rico, ele próspero, ele o cara mais... De repente entra uma engrenagem maligna, faz ele perder tudo, acaba com tudo. E aí o diabo diz, é o ponto final. Não é isso que ele está dizendo sobre o seu casamento? Não creia nisso. Não é isso que ele está dizendo sobre a sua saúde? Não creia nisso. Não é isso que ele está dizendo sobre o seu dinheiro, as suas finanças, essa causa judicial? Creia contra a esperança hoje, viu? Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo toda a ordem do inferno para frustrar e decepcionar a sua vida. E principalmente aquelas ordens que vêm da feitiçaria, da bruxaria, de gente que estão invocando demônios para destruir você, para colocar o ponto final. Eu quero que o diabo ouça, eu quero que o mundo espiritual ouça, eu quero que os anjos de Deus ouçam também. Que o ponto final na tua vida, meu irmão, e na tua vida, irmã, é este ponto final. Deus vai te dar em dobro as bênçãos que você jamais desejou, pensou, imaginou. O apóstolo Paulo diz que ele, segundo o poder dele que nós opera, ele pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que é dele, o poder dele, irmãos, mas que opera em nós. Tá bom, você não pode ter começado nessa fortuna, mas você pode terminar assim. Tá bom, talvez o seu relacionamento e casamento depois não começou tão bom, mas vai terminar restaurado. Talvez a sua saúde estava boa, mas no meio ficou complicada, apareceu um diagnóstico, uma doença, mas no final Deus pode te curar. Creia, recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe. Deus, ele está dando uma segunda ordem. O inferno pode ter dado uma ordem, mas Deus determina na sua vida, e a palavra profética para você, o final de Deus. Não o que a enfermidade está impondo, não o que as feitiçarias, não o que o inferno, não o que a crise, nada, deixa isso para lá. Esse ponto final não pertence à sua vida. Mas segundo o ponto final de Deus. Sabe qual foi o final da vida de Jó? Além de ser duplicado a fortuna, a riqueza, os filhos, ele viveu ainda 140 anos. O ponto final para os amigos dele, não, vai morrer agora com essa lepra. Depois ele viveu mais 140 anos. Tempo para ver gerações e gerações da sua família. Você vai ver muita coisa e viver muita coisa. E desfrutar com saúde, com paz e com prosperidade. O ponto final, quem determina, em qualquer área da sua vida, em qualquer circunstância, é Deus. Senhor, eu oro agora por este homem, por esta mulher.
que as pessoas, as circunstâncias, o inferno, o diabo, as feitiçarias, as bruxarias, a enfermidade, a doença, a crise financeira, a família, todos podem estar dizendo, até ele mesmo ou ela mesma está acreditando que é o ponto final. Mas neste dia de hoje o Senhor me levanta aqui como um profeta para determinar que Deus ele restaura a tua sorte. E o último estado de Jó, Deus abençoou e era bem melhor do que o começo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o final é melhor do que o começo. Pastor, e o que eu faço com todos esses problemas que eu estou enfrentando ou que eu vou passar, que eu passei hoje? Profetize, irmão, que você passou por eles hoje. Guarde as experiências. Elas podem ser uma escola para outras pessoas, para você ajudar outras pessoas a crer. Todo mundo vai te perguntar. Todo mundo vai falar com você como você superou. Aí você vai dizer, porque eu resolvi acreditar que o final que Deus tem para mim é melhor do que o meu começo. O começo que eu errei, o começo que eu falhei, o começo que eu dei bobeira. Não tinha experiência. Ou apareceu sem o meu controle. Ou lançaram contra a minha vida um decreto. Mas no final, quem determina é o meu Deus, e eu creio nele. Ele tem o melhor para você, meu irmão. Ele tem o melhor para você, minha irmã. Então, em nome de Jesus, que Deus coloque agora um ponto final, aí sim, nesta doença. Recebe sua cura aí agora. E que esse sangramento estanque, que essa dor pare agora, que essa sensação de estar latejando, que isso seja agora exterminado da sua vida, que esse tumor venha secar, que o ventre que está aí, infrutífero, ele seja curado agora. Porque Deus põe um ponto final nisso para começar uma nova história. É uma duplicada, é uma repetição de bênção, é uma segunda ordem agora. E essa segunda ordem não é mais escassez, não é mais miséria, não é mais pobreza. A segunda ordem de Deus para a sua vida é prosperidade, é riqueza, é crescimento, é sucesso agora. O ponto final não é a carência, não é a solidão, não é a prostituição, o divórcio. É restauração, é reconciliação, é felicidade na sua vida amorosa. O ponto final na sua família não é uma família derrotada, não é uma família de fracasso, não é uma família que está distante do Senhor. O ponto final para a sua família é que muitos deles serão salvos e servirão ao Senhor. E você vai viver aquela palavra que é sempre a gente dizemos aqui e profetizamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que vai acontecer. Porque Deus é Deus de aliança e de gerações. A sua aliança vai refletir nas gerações da sua família. Eles vão tomar o seu exemplo. Mas persevere. Não deixe o diabo fazer você acreditar e você acreditando absolve esse ponto final que ele quer colocar. Se você absolver esse ponto final, se você acreditar que é o fim, aí não vai ter um testemunho forte. Aí não vai ter credibilidade. Como que a sua geração, a sua família vai crer numa fé, num Deus que para você, porque você não perseverou, porque você acreditou que o ponto final, quem determinava era o médico, as pessoas, as circunstâncias, os problemas, as feitiçarias. Não. Como? Não creia nisso. Deus, ele está reservando. Olha aqui, deixa eu dizer algo para você. O apóstolo Paulo disse que aquilo que jamais subiu ao coração, o que jamais os ouvidos ouviram,
o que jamais subiu ao coração do homem, um sentimento que ele nunca sentiu, é o que Deus está guardando, reservando para mim e para você. Ai, pastor, mas isso é só lá na eternidade. Quem disse? Você pode viver isso aqui agora também. Você quer sentir uma alegria como alguém que ganhou um prêmio numa loteria? Tem coisas que valem muito mais do que esse prêmio da loteria. Um filho transformado, restaurado, uma cura de uma enfermidade que não tem cura para a medicina. Eu profetizo que venha este nível de êxtase, de alegria, de felicidade, porque o milagre vai ser manifesto agora. Então recebe na sua alma, recebe agora para o seu organismo, para o seu cérebro, processar e dizer, realmente, algo mudou aqui agora. Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui muito grande. Irmãos, Deus está liberando anjos agora. Depois dessa palavra aqui, Deus está mandando dizer que muitos que estavam aí com um ponto final que o diabo colocou, que as circunstâncias colocaram, Deus está apagando esse ponto final e reescrevendo uma nova história. E transformando o último estado, esse último estado da sua vida vai ser melhor do que todos. Por que o último? Porque você tem que crer que a bênção vai vir e vai permanecer agora até você ir para o céu. Deus vai trazer a cura e você, em relação a esta doença, nunca mais ela vai se desenvolver. Deus vai trazer a restauração e a reconciliação na sua vida amorosa. E daqui para frente, acabou. Só na eternidade. Deus vai trazer um nível de prosperidade financeira que a partir de hoje, acabou, irmãos. Só na eternidade. Quando eu falo acabou, é porque os problemas financeiros, as dificuldades não irão existir mais. Por isso que para você é o último estado. Porque daqui em diante é só crescendo, só crescendo, só crescendo. Você pode depois daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos dizer: pastor, eu estou vivendo aquele último estágio, o último estágio da vida, o último, e até hoje eu estou alegre, estou feliz. É como se não tivesse aquele começo ruim, aquele meio tenebroso. Você vai dizer: valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena buscar, valeu a pena orar, valeu a pena fazer propósito, voto, desafio, valeu a pena jejuar, valeu a pena acreditar no Deus do impossível. Eu te abençoo com esta palavra e declaro que isso seja ligado no céu e na terra e que toda força contrária que trabalha contra isso, eu neutralizo, amarro e declaro que não tem validade nenhuma. Porque a partir de hoje, Deus ele te dá uma segunda ordem. Chorabacantoromaço. Taramacanstoquiandoromassa. Meistoquialabiantoromaçu quenta tastocomantoreabassi. Cheiramantorobaçu. Não é a morte. Você queria colocar um ponto final. Eu queria a morte. Não faça isso. Eu desejei, eu pedi a morte. Mas você está neste vídeo hoje, assistindo esta ministração, para ouvir de Deus, do Espírito Santo, que não adianta o inimigo trabalhar e você ceder. O que Deus tem para você, o que Ele quer para você não é isso. Este não é o ponto final para você.
O ponto final é que a partir de hoje a sua história vai ser completamente outra história. O pecado, quem mais que você disse, o vício, você não aguenta mais, Deus, ele cancela esse ponto final satânico, maligno, e te liberta agora instantaneamente. Recebe! Veja essa presença que entra aí dentro do seu lar, aonde você está me assistindo. No ambiente de metros, você está sentindo a presença de Deus. Você pode ter acabado de se prostituir, de se drogar, de cometer um crime, de ter feito coisas erradas. Que venha sobre você o sangue dele que lava, que purifica, e a partir de hoje a sua história é outra. Você vai se surpreender. Ei, daqui uns dias você vai voltar para testemunhar o que Deus fez na sua vida, neste propósito, nessa campanha, através dessas palavras proféticas. Chorabacantoromaço. Recebe em nome de Jesus. Irmãos, Deus está fazendo coisa maravilhosa aqui. Deus está mandando dizer que vai surpreender médicos, viu? Está contrariando a medicina. Está contrariando a medicina. As notícias que hoje são tristes, ruins, sobre você, sobre pessoas que você está orando, não se preocupe, que hoje o mundo espiritual está mudando e ao seu favor. Recebe em nome de Jesus. Eu sinto muito temor aqui agora, irmão. Está muito forte a presença de Deus neste momento que eu gravo. Neste momento que eu falo contigo. Há uma testificação muito grande. É porque estou com esse blazer, com essa camisa, mas eu estou arrepiando tudo aqui, irmão. Shekalabassou piandará. Chorabassou. Seu testemunho vai ser muito forte. Vai impactar nações, vidas. O seu exemplo de vida, o seu exemplo de superação, de restaurar, ou seja, o que Deus está fazendo hoje, daqui um tempo, e não vai demorar. O bem que isso vai fazer na vida de outras pessoas, você não tem noção. Vão te procurar. Você vai ser uma escola viva. Olha aqui que loucura. Você vai ser uma escola viva. Porque quem está te vendo passar o que você está passando, quando olhar para você depois, vai aprender o que é superar, o que é ter fé e acreditar no Deus vivo. Porque quem te escolheu foi Ele. E quando Ele faz promessas, Ele cumpre. Meu Deus. Meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Continue conosco, Senhor. Nos ajude sempre, Pai. Nos ajude sempre, Espírito Santo. Nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Nada, nada, nada. Somos nada sem Ti, Senhor. Nos perdoe pela nossa imaturidade, pelos nossos erros, pelos começos que tivemos trágicos, ruins, pecaminosos, errados. Mas Deus manda te falar, meu irmão, minha irmã, que Ele olha para você como uma criança. Uma criança
que não sabe muitas coisas, que não tem um discernimento espiritual como é que tem que ter. Mas Ele te ama. Ame Ele também, corresponda a este amor. Ele muda a sua história hoje, agora. Oh, Espírito de Deus. Ele vai falar contigo mais ainda através de sonhos, de visões, de revelações, porque Ele está te renovando agora. Ele está renovando o dom que há em ti. Olha aí esse desejo de falar em línguas novamente. Olha aí o batismo com o Espírito Santo vindo sobre você que ainda não fala. Recebe. Choramantoromasi. Teikalai andorraçá. Oh, Espírito de vida. Aramakantoromasu. Meu Deus, que presença gloriosa, irmãos. Que presença gloriosa, meu irmão, minha irmã. Meu Deus do céu, que presença gloriosa. Ah, Senhor. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse projeto, desse canal, dessas ministrações, desse formato de vídeo, Senhor. Foi o Senhor que determinou, eu estou aqui para cumprir, Senhor. E eu creio, Senhor. Coloca pessoas, Pai, para nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vou finalizar por aqui. Me perdoe aí o tempo. Mas não dava. O Espírito Santo está muito, muito presente aqui. E eu acredito que aí é onde você está também. Não saia sem marcar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, o compartilhar, tá? E não esquece também, irmãos, de mandar para as 10 pessoas e verificar se as pessoas estão assistindo. Diante de Deus, faça isso, nos ajude aí, tá bom? A divulgar esse conteúdo, que Deus ele vai honrar a vida de cada um de vocês, tá bom? Não se esqueça, o final é melhor do que o começo. Creia nisso. Deus abençoe você.